Aqui é o Cauã e junto com os meus amigos Thales e Lorenzo nós criamos um mundo e vamos no Minecraft e vamos explicar um pouco sobre a estrutura do feudo. O feudo ele é uma grande propriedade territorial que tinha a organização econômica, política, social e cultural baseada no feudalismo. E esse era um sistema comum utilizado durante a Idade Média. Eram os impostos que os servos pagavam para o senhor feudal. Bom, Catherine, na verdade tem 5 tipos de impostos, bastante coisa, mas na minha opinião, com tudo que eles recebiam em troca, né, era um preço justo. Bom, o primeiro era a corveia, que era mais ou menos uma faxina, que era quando de 2 ou 3 vezes por semana os servos eles tinham que ir lá no manso servil, que eu vou explicar direitinho daqui a pouquinho, fazer serviços para os nobres, tipo cozinhar, limpar todo aquele paláciozão, fazer um monte de tarefas domésticas, sabe? Também tinha a talha, que era uma taxa por pessoa, que eles tinham que dar um pouco dos seus alimentos que eles cultivavam para os nobres. Também tinha a banalidade, que era o imposto para eles poderem utilizar os maquinários. Lá no feudo, tinha vários maquinários para eles poderem fazer os alimentos. Por exemplo, para eles poderem fazer pão, eles tinham que ir lá no moinho, moer o trigo, eles começarem a fazer o pão, né? E essas coisas. E daí, para eles, de quem que eram esses maquinários? Era do senhor feudal. Então, eles tinham que pagar uma taxa. Um tanto de trigo que você me dá, eu te deixo você usar meu moinho para você fazer pão para sua família, para você poder fazer farinha de trigo para sua família. E assim quanto mais você usava, mais você tinha que dar para as pessoas. Toda vez em que você usava, você queria usar, você tinha que pagar pro nobre. E também tinha uma que eu acho meio complexa, assim, de explicar, mas é a mão morta. A mão morta, ela é basicamente assim. Tem uma família, por exemplo, de 5 pessoas. Uma morre, fica com 4. Aquele pedaço que aquela pessoa tinha colhido, toda aquela comida que ela tinha feito, é dada para o nobre. O que a pessoa que morreu tinha feito, eles tinham que dar uma parte pro nobre, falando, nossa família morreu. Não, uma pessoa da nossa família morreu, então eu vou te dar um pedaço, porque era meio que contado as coisas. Então, se uma pessoa morresse, ia até mais. Então, essa parte a mais tinha que dar pro nobre. E a última é o tostão de Pedro, que era o imposto pago para a igreja, para o clero, que eu também vou falar mais tarde, mas também que a Igreja Católica, como a maioria das pessoas sabe, na grande maioria da história, ela sempre foi um ponto muito importante. Ela sempre foi uma estaca em toda a Europa, em todo o mundo, em toda a maioria da história, a Igreja Católica foi sempre um pilar em tudo. Então, esses são os 5 tipos. Como era o treinamento dos nobres naquela época? Bom, Catherine, tinha 2 treinamentos para os nobres. Tinha um, que eram as caças, que eles eram um treinamento de caçadores, porque eles tinham que caçar, para eles poderem sobreviver durante as guerras. E também tinha um treinamento de cavaleiros, onde eles ficavam em cima do cavalo, obviamente, porque esse ato é dado ao nome, cavaleiros. E eles tinham de frente pro outro. Os 2 carregavam as armaduras, que pesava mais ou menos uns 40 quilos cada armadura. E eles carregavam 2 espadas. Então, eles se cruzavam assim, ó, dum! Eles tinham que, os 2 ao mesmo tempo, quando era dada a largada, eles iam de encontro um com o outro, e daí eles tentavam encostar a espada no ombro do outro cavaleiro, porque assim ele iria cair do cavalo e ele iria perder, porque como as armaduras eram muito pesadas e naquela época eles não comiam muito, eles eram muito baixinhos e eles eram meio fracos, vamos dizer, eles caíam muito fácil e era muito pesado a armadura, então só eles já caíam do cavalo e eles perdiam. E esse era o primeiro treinamento. E nesse treinamento, era o momento deles começarem a encontrar pretendentes para eles poderem se casar.